Obrigado a você que nos acompanha aqui na TV Justiça. Estamos no ar com mais um Direito Sem Fronteiras. Eu vou revelar alguns números que vão nortear o programa de hoje. São da organização não governamental Frontline Defenders, da Irlanda, que protege defensores dos direitos humanos pelo mundo. No ano passado, 281 pessoas perderam a vida por defesa dos direitos humanos. Em 2015, foram 156. O programa tem mais dados, mas antes de falar deles, vamos assistir a um vídeo produzido pela Anistia Internacional, que trata justamente desse problema e evidencia o trabalho de pessoas pelo mundo inteiro que dão a vida para defender os direitos de todos. Human rights defenders are messengers of social change, advocates for equality and justice, support for a world free of cruelty and pain, and needs to be recognized by all of us. We will stand up, we will speak. If you are different, you might face violence or discrimination. One of the most sacred missions we can have in life is defending and protecting the rights of others. I had to blow the whistle. I had to say something, and I did. I was beaten, kicked, hurt. Everybody can be free, because everybody can serve. You only need a heart full of grace. Thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. Este vídeo faz parte da campanha da Anistia, chamado Coragem, que pede aos estados que reconheçam o trabalho legítimo de quem defende os direitos humanos. Eu apresento aqui as nossas convidadas de hoje, Leila Bijos, pós-doutora em Sociologia, e a professora de Direito, mestre de Direito do Estado, Sabrina Durigon. Sejam bem-vindas, muito obrigado por comparecerem aqui ao Direito Sem Fronteiras. E eu já começo dizendo que eu apresentei alguns números no início do programa e tem outros. Mas por que tanta gente morre por defender os direitos de outros, os direitos humanos? Isso é inerente do ser humano. Nós temos que defender o nosso semelhante. Nós temos que falar o que está acontecendo. Nós temos que pulsionar o direito e compelir as autoridades estatais e não estatais para que defendam os cidadãos no mundo inteiro. E os voluntários, eles trabalham acirradamente para que as pessoas tenham bem-estar, para que essas pessoas elas possam ser inseridas na comunidade, mas num contexto de verdade. Nós estamos cansados de ter que esconder muitas coisas. E os voluntários, defensores dos direitos humanos, eles vão atrás da verdade. E isso é muito importante para a sociedade. E você, Sabrina, como é que você vê essa questão? Eu acho que primeiro a gente precisa dizer da importância dos direitos humanos, né? Que a gente tem, então, os direitos humanos reconhecidos como direitos e liberdades fundamentais que são o mínimo para que se garanta uma vida digna a qualquer pessoa. Então, a gente tem como exemplo o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à liberdade de expressão, o direito de manifestação, a diversidade sexual. Então, a garantia desses direitos é fundamental para a manutenção de uma vida digna. E aí, então, pessoas ou grupos, né, que tenham interesse e que, de algum momento, esse interesse seja conflitante com esses direitos humanos, daí que surge esse conflito. Pois é, a gente fica curioso em saber quem são essas pessoas, né, que estão aí pelo mundo defendendo os direitos de outros. Quem são, professor? Somos nós. Nós todos defendemos os direitos humanos. São indivíduos, são grupos, são associações, são sindicatos,
são organizações não governamentais. E nós nos juntamos, educadores, pastores, clérigos, e jovens, crianças, que vão realmente lutar por uma vida melhor. Nós temos que primar pelo bem viver e pulsionar ou impulsionar os estados no mundo inteiro para que a sociedade possa viver com dignidade. É o que a professora Sabrina acabou de dizer. São direitos sociais, econômicos, culturais, direitos a um emprego, à cidadania, ao lazer. Nós temos que trabalhar nesse contexto, todos nós. Alguns ativistas, e a gente sabe disso, eles vão muito mais longe, né, do ponto de vista da atuação. E aí, como a gente falou dos números, eles morrem também nessa atuação. A gente teve 2015 para 2016 um aumento de 156 para 281 pessoas. Isso é o que está registrado de ativistas mortos. O que andou acontecendo, professora? Olha, são muitas as lutas, são inúmeras as demandas. A demanda por um trabalho decente, por educação, pela terra, a defesa dos direitos a um ambiente saudável, e muitas vezes isso não acontece. Nós temos aí violações nas empresas transnacionais, nas fábricas, as costureiras, os imigrantes. Temos também aqueles que verificam as falhas no próprio governo e que se reúnem e chamam a mídia, não só os advogados, os juízes, mas os jornalistas também, e a própria comunidade. É a sociedade civil que se junta para um propósito de bem comum. Uhum. Se a gente for observar a América Latina, bom, vamos especificar mais. América do Sul, América do Norte, Europa, existem segmentos específicos onde há lutas desses ativistas. Por exemplo, na América do Sul, a luta mais frequente é essa daqui, pelos direitos humanos em tal sentido. Na Europa, é de outra forma. Como é que se dá isso? Eu acho que essas lutas, elas existem em vários países e regiões e continentes, como você bem falou. Talvez a gente não consiga dizer, olha, nesse país, nessa região, só acontece essa, mas, de repente, predomina determinado conflito. Então, aqui, se a gente for pensar nesse contexto de América Latina, pela própria história, a gente vê que predomina o conflito pela terra. Então, a disputa pela terra de trabalhadores rurais, de população indígena, é o que predomina. Se a gente for olhar, por exemplo, no contexto atual da Europa, a gente está vivendo um momento de intolerância com os migrantes. Nos países islâmicos, por outro lado, a gente tem uma intolerância religiosa predominante. Em alguns países da África, a gente tem uma intolerância com a diversidade sexual. Então, eu acho que isso, apesar de a gente ter essas lutas variadas nas regiões, a gente pode ter algumas situações, alguns contextos que fazem com que algum determinado aspecto seja mais proeminente em algum momento histórico. A senhora quer complementar alguma coisa em relação Eu aos países? complementaria citando atualmente o caso da Venezuela, porque são centenas e centenas de cidadãos que estão morrendo. Eles estão lutando pela democracia. Eles lutam pela comida à mesa, que atualmente eles não têm. Então, eles lutam para que as famílias possam ter esperança de vida. E isso tem levado muitas pessoas a serem assassinadas, sequestradas, julgadas arbitrariamente. São os desaparecimentos forçados que, na maioria das vezes, acontece nesses países que já partem para um contexto ditatorial. Há uma tentativa também de quebrar, de romper, de acabar com a credibilidade desses ativistas por direitos humanos. Quer dizer,
organizações que têm interesse nisso, em que eles não atuem em determinado segmento, há essa tentativa de acabar com a credibilidade dessas lutas? Acho que você deslegitimar uma luta é o primeiro passo para você levar para a criminalização. Então, você dizer, né, você tentar descaracterizar esses direitos humanos, que é o que esses defensores estão em busca de defender e de garantir, a partir do momento que você descaracteriza isso, você torna isso como um conflito individual, fora do seu contexto político, é o primeiro passo para você dizer que aquela luta não é legítima. E você passa, então, a criminalizar aquele indivíduo com uma conduta enquadrada em alguma lei por meio do judiciário. Existem formas de cessar esse ataque aos defensores dos direitos humanos? A gente poderia pensar em alguma coisa ou algo que vem sendo feito, como campanhas, alguma coisa desse tipo, professor? Só com o apoio do governo, porque nós temos as normativas internacionais. Nas convenções internacionais, os estados pactuam para que haja uma defesa plena dos direitos humanos. E, a partir do momento que o Estado não cumpre, aí a sociedade civil ela vai lutar. Os grupos vão se reunir, ou até um indivíduo sozinho, como a gente já viu aí na China. Uma pessoa só enfrentando um tanque de guerra. E se o governo não aceitar mudar a sua linha de atuação, essa sociedade civil ou esses indivíduos, eles vão continuar numa luta sem fim, mesmo que eles percam a vida. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco o Direito Sem Fronteiras está de volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. O programa de hoje fala sobre o crescente número de ativistas em defesa dos direitos humanos que são mortos simplesmente pelo trabalho que fazem. Bom, qual é o papel do Estado nessa história? Quer dizer, seria defender, proteger também esses ativistas? Acho que como a professora Leila bem já falou, a gente tem uma responsabilidade não só do Estado, também das empresas nessa violação. Mas eu diria que maior ainda é o papel do Estado, porque o papel do Estado começa quando ele deixa de proteger os direitos humanos. Então, a gente tem a previsão desses direitos humanos em tratados internacionais, na nossa Constituição, na nossa vasta legislação, eles já estão protegidos. Então, esses defensores de direitos humanos não querem nada mais do que a garantia desses direitos que já estão previstos na nossa legislação. Fazer cumprir. Fazer cumprir. Então, a primeira violação é quando o Estado se omite nessa garantia desses direitos humanos. O segundo momento de responsabilidade do Estado é quando ele se omite na violação dos direitos desses defensores de direitos humanos. Então, a partir do momento em que ele não exige que se faça a investigação, a gente tem dados alarmantes sobre essa investigação que não é feita desses assassinatos desses defensores de direitos humanos. E o terceiro momento, quando o próprio Estado é em si um violador. Então, a gente tem várias situações, como o caso que aconteceu recentemente em Pau d'Arco, com a morte de 10 trabalhadores, 9 homens e uma mulher, rurais, sendo que foi a própria polícia que cometeu o assassinato, de acordo com os dados que foram apurados. Então, o Estado ele está nessas três, a responsabilidade dele é transversal nessas três esferas. Professora, a gente tem, segundo a organização não governamental Frontline Defenders, registros de mortes de ativistas em 22 países. A senhora poderia nos dizer onde é que mais está essa intolerância e por que com esses ativistas? Existem alguns países que a situação é crítica neles? Alguns, realmente. Na Ásia, eu posso citar os países islâmicos, apesar de que eu visito e faço conferência em determinados países, sou muito bem tratada, mas a gente verifica aí Bangladesh, Indonésia. Então, nós temos problemas aí de violações dos direitos das mulheres, principalmente pena de morte, sequestros. É preciso
que os ativistas atuem de forma corajosa para mudar esse contexto. Nós não temos que ter medo, nós temos é que viver bem, num país democrático, num país transparente, aberto, em que nós possamos criar muito bem os nossos filhos, educar essa juventude, que é a certeza de um mundo melhor. Sabrina, países que admitem a pena de morte, o que a gente poderia dizer deles? Eles não respeitam, têm uma tradição de não respeitar os direitos humanos, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Difícil, né? Muito difícil. E aí, professora? Olha, em primeiro lugar, nós temos que ter muito cuidado com o costume. Então, se eu vou a um país islâmico, eu tenho que saber como me vestir, como me portar e, definitivamente, não posso carregar armas, nem drogas, nem incitar a comunidade local. Então, isso tem que ser respeitado. E, muitas vezes, os brasileiros cometem essas falhas e são presos, são autuados em flagrantes por porte de droga, e aí são condenados, permanecem muitos anos na prisão, a despeito das tentativas do governo brasileiro, dos representantes do Ministério das Relações Exteriores, de extraditar aquele indivíduo. E, como nós tivemos muito recentemente, um brasileiro que acabou morrendo na Indonésia. É a pena de morte, é o costume. Então, nós não podemos ir contra as leis num determinado país. No direito internacional, nós temos as leis internas, o direito interno e o direito externo, que são normas que se conjugam e que completam toda a nossa Constituição para que nós não infringamos esses direitos internacionais. Olha, eu tenho um número aqui, em 94 países, ativistas receberam ameaças ou sofreram agressões. Anteriormente, você tinha dito que o Estado tem esse papel, né? Mas, em termos de órgãos internacionais, a quem recorrer nesse momento dessas agressões ou dessas ameaças? A Declaração sobre os Defensores dos Direitos Humanos é de 1998. Ela pede aos Estados que garantam medidas que possam proteger essas pessoas. Quase 20 anos depois, a ideia ainda não saiu do papel em muitos países. Por que acontece isso? Não tem prioridade, não tem política para isso? Sabrina? O que a gente tem hoje no Brasil é uma política que data de 2004. E ela foi elaborada por meio de um decreto para a defesa desses defensores de direitos humanos. E o entendimento comum de quem estuda essa temática é de que é uma política frágil. A gente não tem uma lei que garanta esse marco normativo, que traga toda uma política nacional que estruture os atores, né? Então, tanto nacionalmente quanto pontualmente nos estados. Existe um projeto de lei tramitando na Câmara dos Deputados desde 2009, que ainda não foi aprovado. Então, veja, a gente está aí com quase 10 anos, né, essa proposta ainda em tramitação que não foi aprovada. Então, é preciso, sim, uma convergência desses atores para somar esses esforços, especialmente no Congresso Nacional nesse momento, para que haja essa iniciativa de aprovar essa proposta. Em outros países, isso muitas vezes acontece também? Isso muitas vezes acontece também de isso não sair do papel ou não se conseguir a proteção a essas pessoas, a esses ativistas? Como é que se dá isso? Aí entra a questão do Estado, a vontade do Estado e também a profissão de cada um ou capacitação. Nós, professores, nós formamos uma equipe em direitos humanos. São procuradores, são juízes, são desembargadores, são policiais, com
anuência e com o aval do Estado brasileiro. Mas muitas coisas ainda não acontecem. Se nós formos analisar a questão dos indígenas, que têm os seus direitos violados a todo momento, eles não são aceitos pela sociedade integralmente. Eles têm as suas terras invadidas por muitas organizações transnacionais, o contexto do lucro, do comércio. Temos também a questão das prisões. Muitas vezes, quando os defensores de direitos humanos ou os observadores internacionais visitam as nossas prisões, a nota do Brasil cai literalmente, praticamente a zero. E isso é inaceitável, porque todo ser humano tem que ser respeitado, independente de se ele cometeu alguma falha, okay? Algum delito. Nós temos que respeitar o ser humano. Em 68 países, ativistas foram presos simplesmente, isso são números da Line Defenders, por fazerem o trabalho deles. Mas não existem leis internacionais que protegem esses ativistas? Existem. Existem tratados internacionais, existe a legislação. Aqui no Brasil, a nossa própria Constituição. Simplesmente é o que a gente estava falando, né? A simples defesa dos direitos humanos. A gente tem, sim, essa defesa, essa previsão constitucional, esses marcos que delimitam esses direitos que devem ser protegidos. Mas, no entanto, muitas vezes, essas ações elas são descaracterizadas como uma luta de defesa dos direitos humanos. O que a ONU ou outros órgãos internacionais podem fazer para evitar que essas pessoas sejam perseguidas, mortas, professora? Motivar os governos a agirem de forma democrática, porque a ONU tem que respeitar a soberania do país. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos quase todas as agências do sistema das Nações Unidas que trabalham nesse contexto, num contexto de desenvolvimento econômico, cultural, étnico, de defesa. E se o governo não acatar essas recomendações, nós vamos ter essas violações. E as Nações Unidas, a gente diz que é uma polícia do mundo, mas as Nações Unidas não podem interferir diretamente no país. Então, são reuniões oficiais, são acordos, são convenções e o Estado precisa agir. Bom, é uma discussão muito longa, dá muito pano para manga, né? E a gente tem que continuar falando para que ela realmente exista essa discussão e a gente possa chegar a um bom termo disso, né? Para que essas pessoas que lutam pelos direitos humanos possam estar seguras também, fazendo trabalho. Muito obrigado, viu, professora? Você também, Sabrina. Obrigada a você. Obrigado também a você que nos assistiu. Para rever o programa, acesse tvjustiça.jus.br. E para nos mandar um e-mail, o endereço é direitossemfronteiras@stf.jus.br. Tchau e até a próxima.